Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM, e também a todos aqueles que nos acompanham nas páginas da loja Esotérica Virtual, a Levir, que nós coordenamos aí há quase 2 décadas, que já transmitiu mais de 2 milhões de palestras, e também estamos com vocês no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para os assinantes do nosso canal do YouTube. Mais de 5 mil pessoas já assinaram o nosso canal. Procurem lá Esotérica FM, ouvintes, youtube.com/Esotérica FM, tudo junto. Vocês vão encontrar o nosso canal, bem como também o nosso grupo do Facebook, a Levir, já com quase 8 mil participantes. Aí nós podemos ter uma ideia de quantas pessoas têm interesse nessas temáticas que nós trabalhamos com vocês, ouvintes, e com muita satisfação estamos trazendo as ideias de Madame Helena Petrovna Blavatsky, das suas obras magnas, a Isis Sem Véu, que aqui no Brasil foi publicada pela editora Pensamento em 4 volumes, a Doutrina Secreta, que está em 6 volumes aqui no Brasil, e também outros escritos de Blavatsky, como A Voz do Silêncio, que foi a última sequência de programas que nós fizemos. E na noite de hoje temos aqui assuntos interessantíssimos que nós vamos abordar. Blavatsky vai nos falar sobre a imortalidade, sobre o processo da morte e o Devakan, e temas relacionados, ouvintes, a essa grande verdade que faz tanto parte da vida, ouvintes, quanto a nossa existência aqui na Terra. Pois a morte, ouvintes, é tão certa, né? Já disse aquele outro filósofo, né? Aqui na Terra, a única coisa que a gente tem certeza é a existência da morte e os impostos, né? Sempre nós estamos... O ser humano é o único que paga imposto para viver nesse planeta, ouvintes. É a crueldade, a organização humana nos leva a ter que estar aí sempre pagando, ouvintes, para viver, e se paga até para morrer, né? Mesmo que o defunto não esteja ali presente para pagar, mas os parentes são obrigados a desembolsar para enterrar ou para cremar ou para fazer todos os arranjos, ouvintes, relacionados à morte. Mas, ouvintes, nós sabemos que quem estuda teosofia, esoterismo, ocultismo, tem, ouvintes, a clara noção de que a morte não é o fim, a morte não é a destruição, não é a nulidade, o vácuo, ouvintes, mas sim a morte é o outro lado da vida, pois o universo se processa por ciclos, as sístoles, as diástoles, as manifestações, as contrações do universo e de tudo que vive, é algo inevitável. Mas a alma humana que está peregrinando há tantos milhões de anos, ouvintes, não é a primeira vez que nós estamos sobre esse planeta, está em busca, ouvintes, de um processo que vagamente as religiões falam sobre ele, e Blavatsky vai dar umas pinceladas aqui para nós, quando ela vai falar inicialmente sobre a imortalidade. Então lemos aqui as palavras de Blavatsky. Dizemos que o homem e a alma conquistarão sua imortalidade através da ascensão rumo à unidade, com a qual, se logram êxito, permanecerão unidos finalmente e nela serão absorvidos, por assim dizer.
A individualização do homem depois da morte depende do espírito, não de sua alma ou corpo. E Blavatsky fala isso, ouvintes, porque muitos desconhecem esse processo, mas a teosofia nos explica que o ser humano está presente com corpos invisíveis em diversas dimensões. Mas alguns desses princípios, ouvintes, são já imortais. É o caso da nossa chispa divina, que na verdade não é apenas imortal, mas sim é eterna, porque ela compartilha a própria essência da unidade que é o ser divino no nosso sistema solar, conectado por sua essência à suprema alma do universo. Mas essa chispa divina, ouvintes, faz aquilo que no proêmio da doutrina secreta se coloca como a peregrinação obrigatória, pela qual todos os seres têm que fazer, que é inicialmente descer até a manifestação dos planos mais densos, e aí, ouvintes, ganhar experiência, e nesse processo acontece a formação daquilo que nós chamamos a alma, né? A alma é o subproduto desse mergulho que o espírito infinito, que se manifesta de forma individualizada no ser humano, a sua chispa divina, conforme ele vai absorvendo experiências, num determinado momento, aquelas almas coletivas que abarcam os elementais, os minerais, os vegetais e os animais, elas vão se aperfeiçoando, e finalmente, quando se atinge o nível humano, existe um processo chamado de individualização, né? E a diferença que existe entre nós, humanos, e os animais, as plantas e os minerais, e até antes deles os próprios elementais, é que nós temos uma alma individual. E todas as experiências que nós passamos desde tempos imemoriais, durante os períodos em que a nossa alma, de forma coletiva, esteve sobre os minerais, os vegetais e de forma mais sofisticada nos animais, essa experiência está gravada indelevelmente na nossa alma. Então, a alma é imortal, principalmente em relação aos corpos que se manifestam aqui na Terra. Nós somos a última parte desse processo. Cada corpo, na verdade, é expressão de uma pequena parte, de uma pequena manifestação do grande poder que existe na nossa alma. Se nós tivéssemos realmente, ouvintes, conhecimento desse processo, nós passaríamos a meditar não por alguns minutos durante o dia, se é que nós nos lembramos, né? É muito comum a maior parte das pessoas passarem as 24 horas e 6 minutos do dia, né? Que juntados vão dar os 365 dias e 6 horas, que é o tempo que a nossa Terra leva para girar, ouvintes, ao redor do Sol. Se nós tivéssemos consciência do poder que a nossa alma tem, ouvintes, nós dedicaríamos a maior parte do nosso dia na meditação, tentando sintonizar a nossa alma. Mas o que acontece é que tem dias, tem semanas, meses, quiçá pessoas que passam anos, até a vida toda, sem se tocarem, sem
recordarem, ouvintes, que a nossa origem é espiritual. E é isso, ouvintes, que é, infelizmente, a causa das mazelas mais profundas que atingem a humanidade, que diariamente basta ligar qualquer televisor, acessar a internet, ouvir rádio, ler jornal, revistas. Esse problema, ouvintes, que é atávico da humanidade, que é a violência. A violência, ouvintes, surge justamente por ser a ausência do seu oposto. Pois o oposto da violência, ouvintes, é a reverência. Quando o ser humano está conectado à sua alma, que é, por assim dizer, o mestre primeiro, ouvintes, o primeiro dos mestres espirituais que nós devemos buscar com ardor, com devoção, é exatamente essa dimensão do nosso próprio ser, que tem uma experiência, que tem uma sabedoria, que sabe, ouvintes, para onde nós temos que ir, o que é melhor para nós, com que pessoas nós deveríamos estar, pois foi ela, ouvintes, é a nossa alma que provoca vida após vida a nossa existência aqui na matéria. É o fato da nossa alma ter sede, ter fome de experiência, de contato humano, pois a nossa alma, ela deseja saber e dominar, ouvintes, essa experiência magnífica que é ser humano, que é estar aqui na matéria, se conectando com outras pessoas, amando essas pessoas, participando das suas vidas e trazendo exatamente os eflúvios superiores, a compreensão e tudo mais até a matéria. Então, a imortalidade, ouvintes, da nossa personalidade aqui é praticamente impossível, a não ser que nós realmente conectemos o nosso ser interno, a nossa alma, e esse galardão, esse prêmio, ouvintes, a que todos os grandes mestres se dedicaram, que é a unificação da alma com o espírito, só é realmente obtida pela nossa alma. É a única e verdadeira e transcendental imortalidade que nós podemos um dia almejar. Não é simplesmente, ouvintes, não morrer aqui na Terra, porque isso é impossível. Tudo que é constituído, ouvintes, um dia se dissolverá. Como se dissolvem os nossos corpos, o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental. E um dia, ouvintes, a nossa própria alma, mesmo ela sendo um ser que vive as 777 encarnações humanas, ela também um dia se dissolverá e lançará o perfume de tudo que ela tiver objetivo no cálice sagrado, no santo graal, que é simbolicamente o nosso espírito eterno. E Blavatsky nos diz aqui um pouco mais, né? Se esta união entre humanas inferior ou pessoal e o ego individual que se reencarna não foi feita durante a vida, então ao primeiro, né, a personalidade aqui da Terra, fica reservada a sorte dos animais inferiores, que gradualmente se dissolvem no éter e cuja personalidade é destruída. Porém, ainda assim, o ego é um ser individual. Nesse caso, perde um estado devacânico, depois desta vida em particular, e certamente inútil, como personalidade idealizada, e se reencarna quase que imediatamente depois de ter desfrutado por curto espaço de tempo de sua liberdade como
espírito planetário. E aí Blavatsky lança, ouvintes, os fundamentos do que deve ser a nossa vida aqui na Terra, para, ouvintes, aproveitarmos essa grande jornada, a grande viagem, ouvintes, que é o processo da morte. Pois, ouvintes, nascer aqui na Terra é relativamente fácil, se nós levarmos em conta que para que aconteça a vida humana, concorrem diversos seres espirituais, anjos, arcanjos e elementais que trazem, ouvintes, e encaixam a alma humana uma vez mais em um novo corpo. E a biologia dos nossos corpos é tão sábia, contém tanta informação dentro de si, que a mãe apenas fica contemplando a criança se transformar e crescer dentro do seu útero, sem a concorrência da sua própria mente, a não ser o fato das boas ou más vibrações que a mãe impõe ao feto. Mas, ouvintes, a grande viagem que será a saída da nossa vida aqui na Terra, passando para o outro lado da cortina, que é chamada morte. Mas, ouvintes, saibam que esse outro lado contém tanta ou mais vida do que nós temos aqui na Terra. Para cada ano físico que nós passamos aqui nesse mundo tridimensional, nós vamos passar realmente de 10 até 40 anos relativamente a cada ano físico. Então, ouvintes, quando os egípcios perguntavam, diferentemente de nós perguntamos: existe vida após a morte? Os egípcios, que tinham um conhecimento profundo sobre a vida post-mortem, eles diziam: será que existe vida antes da morte? Porque realmente, ouvintes, nós somos seres espirituais, e enquanto nós estamos encalacrados aqui nesse corpo físico, nós somos realmente a verdadeira múmia egípcia, ouvintes, envolvida nesses trapos, nesses farrapos que nós compramos aí nas lojas e com os quais nós desfilamos para lá e para cá. Muitas pessoas têm horror àquelas múmias egípcias e são objeto até de filmes, né? Normalmente de terror, agora já caiu na comédia, né? Filmes de ação e tudo mais. Antigamente se tinha medo das múmias, mas a verdadeira múmia é esse nosso corpo, ouvintes, porque ele está esquecido do seu espírito. Nós esquecemos de quem nós somos. O Mestre Jesus, lá pelas tantas, se menciona nas Sagradas Escrituras, ele disse: vós sois deuses, mas havei-vos esquecido disso. Nós somos seres espirituais, e quando passamos para o outro lado, ouvintes, nós buscamos uma vez mais o retorno para a casa do Pai. E a morte, ouvintes, na verdade é o retorno para a nossa origem, pois o que causa a nossa vida aqui na Terra principalmente é essa sede de experiência que a nossa alma tem. Ela não pode vir pessoalmente até a matéria, então ela projeta de si uma parte da sua energia, da sua mente, da sua emoção, uma parte do seu karma também, porque a alma, ouvintes, nós não nos lembramos disso, mas é importante reconhecer. A alma projeta todos os grandes momentos, os grandes objetivos, inclusive o tempo de vida que o indivíduo vai ter aqui na Terra é projetado, ouvintes, pela nossa alma, e ela invoca
os anjos perante si e informa a eles qual é o projeto para a sua vida aqui. E é por isso, ouvintes, que diz Blavatsky em outro ponto da doutrina secreta, citando a sabedoria oriental, é impossível o ser humano morrer de causas naturais fora daquele momento que está projetado para ele morrer. Então, a maior desgraça que pode acontecer é o indivíduo cometer um crime contra si mesmo, contra a sua alma, contra o Espírito Santo, que é o doador da vida, ceifando a sua própria experiência aqui na Terra, o que o transformará do outro lado em um morto-vivo que vai ficar vagando até que se passe todo o tempo que havia sido projetado pela alma para aquela vida do indivíduo. Se o indivíduo veio aqui para a Terra com o projeto, com a energia de viver 80 anos, e ele se suicidar com 20, ele será durante 60 anos o tempo, a diferença do tempo que ficou perdida, ele vagueará, errará pelos ermos do astral, nem lá no mundo espiritual e nem aqui na matéria, aguardando o momento de entrar na verdadeira luz astral que o conduzirá. Então, ouvintes, o que a nossa alma espera é que nós, ouvintes, façamos um esforço muito grande para que nós reconheçamos qual é o nosso papel aqui. Nós viemos buscar experiência, nós viemos aqui aprender alguma coisa. E a natureza da alma é tão transcendental que ela só se importa, ouvintes, com as coisas realmente profundas, com aquilo que for também transcendente. O que vai ser retido na nossa alma a cada existência não serão os objetos, não serão as posses, os títulos e aquilo com as coisas com as quais o ser humano se apega, mas sim ficará eternamente gravado na nossa alma se nós tivermos aprendido realmente a manifestar o amor, se nós tivermos nos entregado ao inegoísmo, ao auxílio ao nosso próximo, quer seja a nossa família, a nossa comunidade, aos nossos alunos, aos nossos pacientes, caso o indivíduo seja médico, aos clientes, caso a pessoa trabalhe numa firma, ouvintes, pela expansão do nosso coração, da nossa mente. Quando o indivíduo estuda, aprende, desenvolve o lado abstrato da sua mente, esses poderes, ouvintes, que já de certa forma promanam da alma, a cada vida que o indivíduo realmente obtém uma vida com esses princípios, ela gozará, ouvintes, um período de união com a sua alma, que o cristianismo chama de céu, e que hoje em dia não é nem mais comentado nos sermões e nas encíclicas ou nas teorias teológicas, mas os esoteristas sabem que esse céu, ouvintes, ele é uma realidade. E também é uma realidade, ouvintes, o outro lado da moeda, que é aquilo que a igreja cristã chamava do purgatório, né? Ou seja, antes de chegar no céu, o indivíduo passa pelo purgatório, que é onde haverá o descarte de todo o egoísmo, de todo aquele apego, dos vícios, de todas as vibrações negativas e egoístas que nós tivermos. Então, ouvintes, rezem, né? Clamem ao Altíssimo para viver uma vida longa
e para que todos nós possamos morrer bem velhinhos, bem naquela condição que já não há mais apego, que já não há mais aquele impulso pela carne, pela luxúria, pelos vícios, ouvintes, porque isso lança a pessoa no plano astral, no Kama-loka, sem esses impulsos de apego. A coisa mais terrível é ser lançado no plano astral, ouvintes, ainda com desejos não realizados, com apegos lamentavelmente e profundamente egoístas, porque ali, ouvintes, como nós já comentamos em outro programa, numa dimensão que é o astral, onde as emoções são 100 vezes mais poderosas, mais potentes do que aqui na Terra, ter um desejo não realizado, ter um apego por um objeto, por uma substância, por uma pessoa, e não poder ter correspondido esse desejo, ouvintes, porque ali já não há mais a carne, já não há mais o alimento, já não há mais a bebida, já não há mais a droga, já não se pode mais aprisionar uma pessoa com a qual a pessoa tinha apego, não existe dinheiro, não existem joias, não existe mais, ouvintes, a ilusão da matéria, mas o que leva o indivíduo a esse apego são as emoções, são as motivações das pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com o que está nos motivando aqui na Terra, ouvintes, porque a qualquer hora, porque a gente não se lembra qual é o projeto da nossa alma, a qualquer hora nós podemos passar para o outro lado. Mas passado aqueles tantos anos de purgatório, finalmente a pessoa abandona aquele corpo astral, deixando ali um cascão astral, que é como se fosse o cadáver do corpo físico, que fica ali ainda flutuando, um cadáver até meio semi-inteligente, né? Que muitas vezes pode até aparecer aí numa sessão espírita de desobsessão ou alguma coisa assim, mas a alma, ouvintes, o plano mental do indivíduo, finalmente ele ingressa e ali ele goza o amor, goza a inteligência, goza o senso estético, a apreciação da beleza, a devoção espiritual. É muito importante ter uma devoção por um ser superior, a Deus, aos mestres, porque ali, ouvintes, a separatividade é praticamente impossível. Pensar em alguém, pensar em alguma coisa, é estar com esse alguém, é estar com essa coisa. Até no astral já é meio assim, você pensar que está no inferno e o indivíduo fala, se eu estou no inferno tem fogo, o fogo aparece à sua volta, se eu estou no inferno tem esse fogo, deve ter um diabo, e a pessoa faz o diabo aparecer, e isso é um sofrimento terrível. Mas se ela tem esse lado superior, ouvintes, purgado isso, se ela gosta, por exemplo, de uma música sublime, se ela gosta de pintura, de escultura, de artes, ouvintes, de ouvir a palavra dos santos mestres, ela vai estar, ouvintes, com os mestres, porque a alma dos Mahatmas, dos mestres, podem atender a milhões de pessoas simultaneamente. Não existe nenhum empecilho que o mestre não possa conectar com o seu corpo mental a uma infinidade de pessoas, e podemos conversar com eles e receber deles instruções de uma forma tão profunda e tão precisa que a nossa linguagem humana não consegue descrever. Então, ouvintes, temos que estar preparados para esse outro lado da vida. Mas, como sempre, o nosso programa corre rápido.
é chegado aquele momento do nosso intervalinho. Enquanto eu tomo aqui um suquinho de manga, vocês ficarão com o nosso convite. Sejam aqueles que quiserem, que puderem, associados da Levir, para que esta rádio, esse programa, essa iniciativa permaneça no ar, ouvintes, como desde o ano de 2009 ele está aqui, com esta tocha acesa nas noites da nossa programação. Vamos ao intervalinho e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, com o apoio dos associados e simpatizantes da Levir. Vocês acessam lá em www.levir.com.br. Mais de 1000 programas, conferências, palestras, áudios, vídeos, muitos e muitos textos para você que está buscando
informações sobre a vida espiritual, sobre o esoterismo, sobre a teosofia, o material que nós estamos aí ajuntando na internet há cerca de 20 anos e há mais de 30 anos estamos nessa caminhada, ouvintes, e com o advento da internet ficou mais fácil a gente partilhar com todos vocês esses materiais. E o programa Lux Esotérica, desde 2009, já transmitimos 25 séries diferentes de programas, e esta, com a doutrina teosófica, é mais uma que espero esteja agradando a nossa audiência. Estamos também à disposição de vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, envie aí para os nossos e-mails da Levir, ou então lá no nosso grupo do Facebook. Será a nossa satisfação atendê-lo. Se não pudermos responder, pelo menos vamos partilhar as nossas dúvidas, pois esse assunto realmente é muito profundo, muito vasto. Não há ninguém que o conheça plenamente. Talvez aqueles que já estudaram por muitos anos tenham mais conhecimentos em algumas áreas, outros em outras. E aí, ouvintes, nós vamos todos dividindo, multiplicando e caminhando juntos nessa grande jornada. Mas ainda sobre o tema da morte, ouvintes, Blavatsky está aqui nos falando sobre esses temas e nos fala um pouquinho agora sobre o Devakan, né? Devakan é como os hindus chamam aquilo que os cristãos chamam de céu, né? Segundo Blavatsky, Devakan é literalmente a terra dos deuses, uma condição, um estado de felicidade mental, por assim dizer, filosoficamente, uma condição mental semelhante ao sonho, porém muito mais vívido e real que o mais vívido dos sonhos. É o estado da maioria dos mortais que, depois, né, daqueles anos de purgação, entram no plano mental e assim retornam, ouvintes, na verdade, os anos que são passagem pelo purgatório, que é o plano astral, depois os anos, né, para as pessoas que têm uma mentalidade muito profunda, chegam a séculos, né? Isso é muito importante ser colocado. São séculos, ouvintes, passados relativos a algumas poucas dezenas de anos que se passa aqui na Terra. Porque, como nós dissemos, a nossa verdadeira vida, ouvintes, é lá do outro lado. Esse lado aqui é quase como se fosse um sonho, um pesadelo, melhor colocando, onde certas experiências muito duras, muito críticas, né, muito energéticas, muito violentas nós passamos. Então, passado esses dois períodos, a purgação e o período do céu, do Devakan, há então o que é a deglutição, né? Nós viemos aqui nos alimentar na Terra das experiências, mas elas precisam ser processadas como se fosse o processo digestivo, né? E essa digestão, então, ouvintes, vai culminar com o engaste na alma apenas daquelas características sublimes que porventura nós tenhamos vivido e passado aqui na Terra. Aquelas coisas horríveis, as mortes, os sofrimentos, as doenças, os vícios, os apegos, os contratempos, tudo isso vai ser esquecido porque não pertence realmente à alma. Agora, o que for sublime, o que for inegoísta, o que for atinente à nossa emoção superior, como
a devoção, como a mentalidade, a inteligência, a compreensão, os pensamentos abstratos e principalmente, ouvintes, o amor, o inegoísmo, a autoentrega, tudo isso é solidificado, colocado na energia da alma, que vai ganhando coloração e vai evoluindo desse modo, né? Mas Blavatsky vai colocar exatamente algumas coisas que nós até já comentamos quando ela fala desse trânsito do ser, né, por esses planos após a morte. Quando o homem morre, é abandonado pelos seus 3 princípios inferiores para sempre, né? Ou seja, ele perde o corpo físico, depois de mais alguns anos perde o corpo astral, e passado um longo tempo, se ele tiver tido uma vida mental ativa, ele vai passar bastante tempo ali no Devakan, mas também ele vai perder esses corpos, né? E então esse outro local para onde imediatamente nós estaremos após a morte, que os hindus chamam de Kama Loka, ou seja, Kama, o desejo, Loka, o local, né? O local do desejo é a descrição, é assim que os hindus chamam o plano astral, porque é o plano das emoções, dos desejos, dos apegos emocionais, ouvintes, que tão terrivelmente também nos assolam, porque quem comanda, ouvintes, verdadeiramente o nosso corpo aqui na Terra é o nosso corpo astral, são as nossas emoções. Se nós levássemos isso em conta, nós teríamos muito mais cuidado em selecionar tudo aquilo que nos alimenta emocionalmente. Então, o Kamaloka, segundo nos diz aqui Blavatsky, é um local astral, o limbus da teologia escolástica, o Hades dos antigos, e falando em sentido estrito, uma localidade, né, num sentido relativo. Não tem área definida, nem tampouco limite, porém existe dentro do espaço subjetivo, isto é, fora do alcance das nossas percepções sensoriais. Existe, contudo, e é ali que os eidolons, ou seja, os corpos, né, astrais de todos os seres que tenham sido viventes, inclusive os animais, esperam a segunda morte, né? Já não bastasse ter a morte física, vai ter também a segunda morte, que é a morte astral. E essa segunda morte, né, a morte do corpo astral, chega para os animais com a desintegração e a completa desaparição de suas partículas astrais. E para nós humanos chega o momento que a nossa tríade, o Atma, Buddhi, Manas, separa-se dos seus princípios inferiores, né? Dos corpos da mortalidade, que é o físico, a sua energia etérica, o seu corpo de emoções, o astral, e a sua mente inferior ou mente concreta, e ele fica então no Devakan. E assim, ouvintes, segue a vida da pessoa, mas mesmo, ouvintes, que alguns, né, passem entre uma vida e outra, né? Leadbeater e Annie Besant, outros teólogos estudantes, encontrou que há 2 grandes grupos de almas humanas que têm períodos muito definidos, né, de tempo para a sua reencarnação. Há um grande grupo que se reencarna entre 700 e 700 anos de separação de tempo, de espaçamento entre uma vida e outra. E há um outro grupo
que demora 1.200 anos entre uma vida e outra. E há pessoas que ficam até muito mais tempo entre uma vida e outra, chega até 2.000, 3.000 anos. Mas nós devemos saber, ouvintes, que há dois tipos de pessoas que reencarnam muito rapidamente, que não ficam fazendo hora lá do outro lado da vida. São as pessoas as mais atrasadas, ouvintes, na evolução, e também as mais evoluídas. Porque o mais atrasado, aquele que não tem vibrações superiores, não vai ter a vida no plano mental, ou seja, não vai ter céu. Então ele vai ficar apenas alguns poucos anos, quiçá 1 ou 2 décadas no plano, no Kamaloka, no plano astral, e já vai voltar para reencarnar. E o outro lado da moeda, são as pessoas extremamente evoluídas, são os mestres de sabedoria e são os seus discípulos, que também não precisam ficar nesses mundos invisíveis, ouvintes, porque eles já se esclareceram de como é o processo da vida e sabem que para evoluir mais rapidamente não existe local melhor do que exatamente o contraste que oferece a vida aqui na matéria. E por isso mesmo, ouvintes, eles preferem reencarnar rapidamente, né? Passando 10, 15 anos no máximo no plano astral, e continuam aqui na Terra, muitas vezes até lembrando detalhes muito nítidos da sua vida anterior, continuam a sua obra de evolução, de aperfeiçoamento, de auxílio à humanidade, e isso acelera muito também a evolução desses seres. Sobre eles, Blavatsky aqui fala dos seres liberados, né? Liberados desse ciclo subjetivo da vida, que preferem reencarnar muito mais rapidamente. Ela diz, com termos aqui bem hindus, né, que era e é uma característica da literatura teosófica, né, utilizar as palavras hindus que são muito apropriadas para falar dessas ideias transcendentais. Blavatsky nos diz: aquele que se livra do véu de Maya, ou seja, das garras da ilusão, né, como acontece com os adeptos, ou seja, os mestres e iniciados de grau mais elevado, eles não podem passar pelo estado devacânico, pelos motivos que nós já colocamos, né? Por eles preferirem trabalhar aqui embaixo. Enquanto para o comum dos mortais, sua bem-aventurança é completa no Devachan, que é um esquecimento absoluto de tudo quanto lhes causara dor ou pena em sua última encarnação, e mesmo o esquecimento de que tais sofrimentos existem. Durante o ciclo intermediário entre as encarnações, a entidade devacânica, ou seja, a pessoa que está lá no céu, né, dos seus próprios pensamentos, vive rodeada por tudo aquilo que sempre desejou em vão na companhia de todos que amou na terra. Alcançou ali então a realização de todas as aspirações de sua alma e vive assim durante muitos séculos numa felicidade irrestrita, como prêmio de seus sofrimentos na vida terrestre. Resumindo, banha-se no mar de contínua felicidade que é interrompido somente por fluxos de felicidade de um grau ainda maior. Então, ouvintes, para todos os fins, esse é o céu. A única questão é que ele não é eterno, né? E Lidbita, quando fez os seus estudos sobre o Devachan, ele relatou, por exemplo, um tipo de pessoa que entrou no Devachan pela grande devoção espiritual
religiosa que ele tinha pelo cristianismo, pelo Mestre Jesus. Então a única coisa realmente mental, abstrata que ele tinha, que o levou até esse mundo mental abstrato, onde é o Devakan, às vezes nem tanto abstrato, mas tem também as suas imagens, né? Ele relata de um camponês italiano que teve durante toda a sua vida a sua devoção por Jesus, por Maria, pelos santos anjos, aqueles relatos cristãos o enlevavam a sua vida. E quando ele entrou no seu plano mental após a morte, né, passados os anos do Kamaloka, o seu Devakan, o seu céu, ele se imaginava justamente nas montanhas da Itália, caminhando com o Mestre Jesus, acompanhando os seus passos, ouvindo as suas pregações, mas Leadbeater justamente percebia que nas visões que ele fazia do Mestre Jesus, sempre Jesus se apresentava na sua imaginação como um italiano justamente vestido com as mesmas vestes do povo daquela região. Então, ouvintes, esse céu que é o Devakan é absolutamente relativo ao estado mental que a pessoa atingiu. Então, se nós temos aqui a nossa devoção pelos mestres, se nós temos os nossos pensamentos utópicos, né, que obviamente não conseguem se realizar, porque quem é que nunca imaginou que fosse um governante, que fosse um presidente da República, que emanasse as leis que extinguissem a fome, que acontecesse a justiça, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Esses pensamentos, ouvintes, são bastante elevados. É uma vontade de servir ao próximo. Se a pessoa tiver esses tipos de pensamento, eles não terão uma via para se concretizarem aqui na Terra, ou em grande parte eles não se concretizam aqui no mundo. Mas quando o indivíduo estiver no seu Devakan, ele vai projetar isso com uma desinibição, com um poder de criação. Inclusive, é muito importante, foi ressaltado isso, que nós tenhamos dentro do nosso ser muito clara a imagem dos mestres espirituais que nós apreciamos, porque, ouvintes, os mestres vão vitalizar essas imagens, porque ao pensar no mestre, fazer mentalmente a imagem de um mestre, e no plano mental, ouvintes, pensar é agir, é construir, é fazer. Então nós invocaremos a vida do mestre e ele vai preencher essa imagem, e aí, ouvintes, nós poderemos receber muita instrução. E como o indivíduo já não tem mais ali no Devakan, já não tem mais corpo físico, ou seja, não precisa de nada que o prenda à sobrevivência, não passa fome, não se cansa, não precisa trabalhar para sobreviver, não precisa comer, não precisa se reproduzir. E como não tem mais o corpo astral, que já ficou para trás também, não existem emoções de apego, não existe a luxúria, não existe o vício, não existe mais o terror, não existe mais o medo. Então só podem existir emoções, sentimentos e pensamentos realmente sublimes. O indivíduo não pode mais pensar nos seus parentes em sofrimento e não pode mais se comunicar com nada que esteja aqui na terceira dimensão. E como disse aqui Blavatsky, a pessoa não só
esquece que ela teve sofrimentos, mas esquece que os próprios sofrimentos existem. Então o indivíduo fica praticamente como se ele fosse um anjo, mas mesmo assim a alma precisa ainda buscar uma nova experiência, e depois de muito tempo ela vai buscar a reencarnação, né? Mas Blavatsky fala aqui sobre a vida nova, né? Ou seja, esse retorno à sede da alma, né? Para terminar aquela digestão das experiências. Blavatsky nos diz: assim que acaba o estado devacânico ou de recompensa, o ego é arrastado, né? A alma é arrastada pela nova forma astral, né? O indivíduo então projeta o seu novo nascimento. Essa forma astral aqui está indissoluvelmente ligada, que se dirige por força kármica para o seio da mulher, de onde deverá nascer uma nova criatura animal, indicada pelo karma para o veículo da alma que acaba de despertar do estado devacânico. Então, esse princípio espiritual entra na mulher na nova forma astral, composta parcialmente da pura essência akáshica do ovo áurico e parcialmente dos elementos terrestres das faltas cometidas pela última personalidade. Uma vez dentro do útero da mulher, a natureza modela o feto de carne para a nova forma astral, segundo o padrão astral, valendo-se dos materiais proporcionados pelo pai, pela mãe, né, que estão ali disponíveis. Desta forma, da essência de uma semente brota o fruto físico, que por sua vez leva em si sementes de futuras plantas. E assim, ouvintes, o ciclo se repete, a pessoa se reencarna, mas é importante mencionar o grande estudo que fez o teósofo Geoffrey Hodgson no seu livro O Milagre do Nascimento, aonde ele acompanhou uma grávida, né, observando o seu físico e seus corpos invisíveis durante os 8 meses da gestação, porque ele disse que no 9º mês praticamente não acontece nada, né, do ponto de vista espiritual, mas nos primeiros 8 meses a mulher está rodeada por influências angélicas, e ele menciona que a mulher tem um privilégio tão estupendo que ela deveria aproveitar esses 9 meses da gestação para meditar muito, porque ela está em contato com poderosas forças evolutivas que são as que trazem a criança até a matéria. É um anjo da dimensão das energias etéricas, outro da matéria astral, outra da matéria mental, e ficam ali rodeando a mulher e flutuando ali naquele meio também aquela pequena esfera luminosa que é a chispa divina da pessoa que vai se reencarnar. E é por isso, ouvintes, que nós temos que tratar a sexualidade, o ato sexual, ouvintes, com muita propriedade, com muito respeito, porque não é apenas um divertimento, um prazer físico entre um homem e uma mulher, né? Porque ao, ouvintes, colocar em movimento as energias telúricas, né, da Kundalini que está na mulher, da Kundalini que está no homem, é como se acendesse um farol no mundo astral que justamente atraem os anjos, e esses anjos sabem do relacionamento kármico entre aquelas duas pessoas, e aquela que quer retornar para a matéria
Então, cada vez que um homem ou uma mulher se relacionam sexualmente, eles estão, na verdade, convocando presenças espirituais, e os anjos sempre estão ali tentando encaixar as almas em novos corpos. Então, tratar o sexo, ouvintes, a sexualidade apenas como lazer, como divertimento, não é apropriado. O ser humano precisa ter um respeito profundo pelo corpo do seu semelhante, e devemos nos lembrar disso, que há também a concorrência de seres espirituais que estão ali, ouvintes, para dar continuidade a essa grande lei do universo, que é a grande roda de Sansara, que não começa e não termina aqui nessa vida, ouvintes. Só vai terminar quando nós retornarmos ao seio do nosso Pai, que é a nossa chispa divina no seu próprio plano, que é o plano divino e espiritual. E, ouvintes, uma vez mais, o avançado da hora vai nos fazer por ponto final em mais um programa, mas já na expectativa de falarmos mais nas nossas próximas programações sobre reencarnação, sobre as classes das reencarnações, encarnações divinas, serão abordadas nos nossos próximos programas. Agradecemos muitíssimo a audiência de vocês e vamos convocá-los para a nossa última vibração, encerrando o programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato pela audiência, o prestígio de todos vocês. Sintonizemos uma vez mais aquela chispa divina no centro dos nossos corações e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja, que essa luz divina nos vossos corações se desperte cada vez mais dentro do seu próprio processo evolutivo, e sempre que nós a invocarmos é para relembrar da existência dela, ouvintes, da verdadeira luz oculta, essa luz esotérica da nossa chispa divina que existe aqui, o programa Lux Esotérica, que vai deixá-los agora com a musicalidade dos 5 canais musicais aqui da nossa rádio: música da nova era, música popular brasileira, música clássica, canto gregoriano e mantras 23 horas por dia no ar, e só tira uma horinha para o nosso programa Lux Esotérica a serviço da sua qualidade de vida. Recomendo a todos aí muito estudo, ouvindo sobre esses temas, mas a todos desejamos um ótimo final de noite, um bom repouso, e de Osmar de Carvalho segue aqui um forte, um fraternal, um caloroso abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.